Fala galera, vamos começar a nossa... O que foi, André? O que está acontecendo? Uma coisa. O quê? Que coisa, André? Calma, peraí. Perdeu a voz? Tá, não, calma. Não atrapalha porque eu estou concentrado na aula aqui agora, depois eu falo contigo. Tu tá meio estranho, tá ficando meio esbranquiçado. Calma, depois eu falo contigo. Vamos comer. Ai, que energia ruim. Ai, que porra, me arrepiei tudo aqui, ó. Opa, que coisa ruim. Isso parece uma energia ruim pelas minhas costas. Energia ruim pelas costas é ruim, pessoal, né? Então, calma, desculpa, eu estou perdendo a voz para falar também, tá muito ruim. Pô, que sensação ruim hoje, André, tá ruim para dar aula hoje, não... André, peraí, tô ficando meio... Ai, acho que eu... Vai, André. Ei, André. Ai. André, me ajuda. Nossa senhora. André? Acho que o André saiu, pessoal. Estranho, né? Agora estou normal. Voltei ao normal, mas estranho aconteceu. Eu não sei, o André estava aqui, o André apontou para mim, mostrou alguma coisa ali e não sei o que queria me dizer. Desculpa, pessoal, passei mal aqui, não sei o que aconteceu. Mas olha que às vezes há males que vêm para o bem. Eu desmaiei. Eu acho que foi o André que deve ter passado aqui no quadro e escreveu tudo para mim. Olha só, pensa no quadro caprichado. Olha que quadro bonito. Olha só, assunto bioquímica. Eu vou deixar no final dessa aula o link para a aula anterior, que era sobre aminoácidos e proteínas. Essa aula é sobre carboidratos, também chamados de sacarídeos ou os populares açúcares. É a função mais abundante no planeta Terra, tirando as funções inorgânicas. Essa é a biomolécula mais abundante. São as biomoléculas mais abundantes. Tanto que o peso seco, tirando a água, da biomassa, ou seja, da matéria orgânica, 50% dele é constituído por carboidratos. Ou seja, a gente viu na aula passada que de funcionabilidade, os aminoácidos e as proteínas são as moléculas mais importantes. Elas dão funcionamento. Agora, de energia e de estruturação, os carboidratos, os sacarídeos, são fundamentais para a existência de vida no planeta Terra. Vamos começar. Nós vamos ter, assim como tinha também lá nas proteínas, nos aminoácidos, que tinha os dipeptídeos, os oligopeptídeos, as proteínas, eu vou ter também aqui os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Entenderam? Uma molécula que não consegue mais ser quebrada em moléculas menores, monossacarídeo, desde que seja um carboidrato. Tá? A junção de 2 monossacarídeos, um disacarídeo. A junção de 3 a 10 sacarídeos, um oligosacarídeo. De 10 até milhares de monossacarídeos unidos por uma ligação chamada glicosídica. Lembra que na proteína eu tinha a ligação peptídica. Nos carboidratos eu tenho a chamada ligação glicosídica. Lembra de glicose, né? Então, acima de 10 até milhares de monossacarídeos unidos em cadeia, eu vou ter um polissacarídeo. Dos monossacarídeos, o que você mais está acostumado a ver é C6H12O6. Tá? C6H12, se eu dar numa prova de vocês, ou do primeiro ano do médio, do segundo, quem é essa molécula?
99,99% dos alunos vão responder, Ademir, aquela ali é a glicose, C6H12O6. Novidade para vocês, ó, isso aqui vai ter duas estruturas básicas, que elas estão aqui e ali do outro lado. Mas, por exemplo, quem são as irmãs da glicose? Eu tenho com essa mesma fórmula aqui, a alose, a altrose, a famosa glicose, que é o monossacarídeo, é o carboidrato mais importante para a gente, a manose, a gulose, a idose, a galactose, que é encontrado no leite, e a talose. Ou seja, essa fórmula molecular ela vai representar, na verdade, uma diversidade de diferentes monossacarídeos. E eu vi só, por exemplo, agora as aldoses. Ainda existem as cetoses. Vamos ver o que significa isso. Olha lá. Eu tenho aqui então a molécula de glicose aberta na forma estrutural plana. Vocês percebem aqui em cima. Desculpa pessoal, risca isso aqui, ó. Aqui é um H, tá? Não é o H. André, não precisa editar. Aqui. C-O-H. C-O-H. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. C-O-H, C-O-H. Tá certo. Só no primeiro que eu dei uma erradinha ali. Isso aqui pertence à função aldeído. C-O-H é um aldeído. E se vocês perceberem aqui, OH em carbono saturado, álcool. 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 Então a glicose, ela é formada pela junção das funções poliálcool e aldeído. A gente fala que a glicose, ou a altrose, ou a manose, ou a gulose, ou a idose, ou a galactose, ou a talose, são polihidroxialdeídos, ou poliálcois mais aldeído. Elas são chamadas as aldoses. Aldo, de aldeído. Ose, de açúcar. E para ser um açúcar aqui, eu preciso que ele seja um poliálcool, um polihidroxi, certo? Tranquilo? Então ali, ó, eu vou ter então aqui a função aldeído e eu vou ter aqui vários grupos hidroxilas presos a carbonos saturados. Outro detalhe importante, se você perceber aqui, ó, esse carbono ele é assimétrico, esse carbono também é assimétrico. Esse carbono também é assimétrico. E esse carbono também é assimétrico. Esses quatro que eu fiz o asterisco, são 4 carbonos que têm 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Ou seja, eu tenho 4 centros assimétricos ali. Qual é o número de isômeros óticos ativos? 2 elevado a n. Aqui eu vou ter 2 elevado a n, 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Eu vou ter 16 isômeros óticos ativos. A gente sabe que vai ter então 8 destrógenos e 8 levógenos. 8 na sua forma destrógena e 8 na sua forma levógena. Tá? E aí vamos para um cara que é fenomenal no seu desenvolvimento do raciocínio lógico. Um alemão chamado Emil Fischer, prêmio Nobel de Química, por seu trabalho com os açúcares. Essa fórmula que vocês estão vendo de representar, tá vendo? Ó, essa aqui é a glicose. C-O-H, C-O-H, C-H-O-H, C-H-O-H, C-O-H-H, C-O-H-H. Tá contando aqui? Vamos lá, vamos. COHH, COHH, e no final tem o que? CH2OH, CH2OH. Tá certo, né? Ó, são 3 OHs em sequência, vem um H e vem um H. Porque você percebe que se você trocar de posição o H pelo OH, vai dar um outro monossacarídeo. Quem é que identificou isso tudo num trabalho de dedução lógica a partir de experimentação fenomenal que lhe conferiu o Prêmio Nobel de Química? Emil Fischer. Então essa fórmula aqui é conhecida como a fórmula de Fischer, específica para os carboidratos,
que foi a base do seu trabalho de vida e que lhe concedeu o prêmio Nobel. Olha só, como é que o Fischer pede para a gente escrever um carboidrato? Percebe que ele tem aqui, ó, C dupla OH é um aldeído, C dupla OH é um aldeído, e aqui eu tenho poliálcool. Então são aqui, vocês conhecem a alose? Não, Ademir, eu não conheço. Vocês conhecem a altrose? Não, não conheço. Conhece a glicose? Sim, eu conheço a glicose. Conhece a manose? Não, já ouvi falar, mas não conheço. A gulose, gulosão, não conheço. A idose, não conheço. O idoso, eu não conheço. A galactose, eu conheço, do leite. E a talose, do talo, também não conheço. Então eu peguei dessas aldoses, dessas funções, desses açúcares que tem na ponta extrema superior, um aldeído, e depois eu tenho a função poliálcool, eu peguei as duas mais conhecidas, que são a glicose e que são a galactose. A glicose é o nosso combustível. A glicose é o que faz o nosso organismo funcionar. É o nosso principal carboidrato. É o nosso principal açúcar. A galactose eu vou encontrar no leite. Está ali, ó, na lactose. Vamos ver isso para frente um pouquinho. Como é que o Fischer pede para a gente representar um monossacarídeo? Você, na parte de cima da molécula, você coloca o grupo aldeído. E aí você representa assim, e percebe que eu dei maior relevância para a penúltima hidroxila. No caso, para a última hidroxila do centro assimétrico. Esse carbono não é assimétrico, tem 2 hidrogênios. Então, o último carbono assimétrico é esse, é o 5. Ó, 1, 2, 3, 4. O quinto é assimétrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quinto é assimétrico. Percebam a semelhança. A hidroxila ficou à direita ou ficou à esquerda? A hidroxila ficou à direita. Então, essa aqui é a D-glicose. E aquela ali é a D-galactose. Como que seria a L-glicose? Seria a imagem especular dela? Seria com a hidroxila à esquerda. Eu não sei. Eu havia dito para vocês, quando o assunto é proteína, os aminoácidos que a gente ingere são todos levógenos. E eu não sei porquê, mas os carboidratos que a gente assimila são os que têm o Dzinho, indicando que a última hidroxila do centro assimétrico está localizada à direita da estrutura. Quem fez isso e identificou essa galera quase que toda foi esse alemão no começo do século XX. Ele foi um dos principais responsáveis pela produção de alimentos ou gerenciamento durante a Primeira Guerra Mundial. Então aqui eu tenho a glicose e aqui eu tenho a frutose. Olha a diferença. A glicose e a galactose. Aqui eu tenho a frutose e tenho o açúcar mais da hora que existe, que é a psicose. Toma isso e entra em estado alucinógeno. Brincadeira, é o carboidrato. Qual é a diferença desse grupo de monossacarídeos para aquele grupo? Aqui eu tinha o C dupla OH na ponta, o que dá a ele a função aldeído e vários álcoois. Aqui o C dupla O não está na ponta. Então aqui eu vou ter agora o C dupla O entre 2 carbonos. Aqui eu vou ter a função cetona. Cetona, álcool, 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 álcool. Cetona, álcool, 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 álcool. Ou seja, também é uma função poliálcool cetona. A glicose era poliálcool e aldeído, ou polihidroxialdeído. Aqui eu tenho polihidroxicetona. Aqui eu tenho então uma cetose. Cetona, ose, açúcar, poliálcool. Então são as duas grandes classificações químicas dos monossacarídeos. Ou eles são aldoses ou eles são cetoses. Aldoses tem aldeído e poliálcool. Cetose tem cetona e poliálcool. Respeitando a fórmula de Fischer, eu coloquei o C dupla O na posição mais superior que eu posso. E eu estou vendo que o OH ficou à direita na frutose, então isso aqui é a D-frutose. E que na psicose, o OH do último centro assimétrico também ficou à direita, é a D-psicose. A diferença é que nas cetoses eu não tenho 4 carbonos assimétricos, eu tenho apenas 3. Então,
2 elevado a 3 vai dar 8. Ou seja, eu vou ter metade do número de isômeros óticos do que eu tinha com as aldoses. Porque eu perco um carbono assimétrico, eu tenho 3 ao invés de 4. Fechou? Vamos lá então, bora lá. Ô André, valeu André, volta. Obrigado. Tudo certo contigo? A gente fala depois? Fechou, André? Olha lá. Importante, aldeído reage com o equivalente álcool para formar um M-acetal. Vamos ver depois esse tipo de reação importante. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui eu tenho a D-glicose. Um aldeído reage com um álcool para formar um M-acetal. Ou seja, estou dizendo que esse C dupla OH reage com a hidroxila do quinto carbono, do último centro assimétrico, para fazer essa estrutura cíclica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, se vocês estão acostumados a ver assim, né? É muito fácil para ver a função. Mas a glicose, em solução aquosa, apenas 0,02% dela está nessa forma assim, essa forma estrutural plana. Ela, por essa reação específica, ela cicliza, ela vira um ciclo. Tá? Então é comum vocês encontrarem em prova todos os disacarídeos assim, juntando o OH com o H para formar um disacarídeo. Então, na sua forma cíclica. E aí a química tem isso, né? Você pode ter esse OH aqui, do carbono número 1 para cima, e aí você diz que esse OH está na posição beta. Se esse OH estivesse para baixo, estaria na posição alfa. Então aqui eu tenho a beta de glicose. Beta porque o OH está para cima. D porque esse quinto, essa hidroxila do quinto carbono está à direita. E glicose porque ele é uma aldose e é um monossacarídeo. Tá? Ligação. André, falta quanto para terminar a nossa gravação, André? 30 minutos. É 30. Fechou, André? Excelente. Tá? Quando eu tiver, por exemplo, se eu tiver essa molécula de glicose aqui e ela se juntar com outra molécula de glicose, eu vou ter glicose mais glicose, eu vou ter a maltose, que é um disacarídeo. Um disacarídeo, quando ele é hidrolisado, ele origina 2 monossacarídeos. Tá? Uma proteína, a celulose, quando hidrolisada, origina N monossacarídeos, que é um polímero. Olha só, então a ligação glicosídeo, que é a ligação que existe entre 2 mono ou mais monossacarídeos. Tá? E aí eu vou precisar de enzimas para quebrar essa ligação, porque o nosso organismo só absorve monossacarídeos. O nosso organismo vai circular, ninguém tem na corrente sanguínea, vai estar circulando celulose, vai estar circulando quitina. O que acontece? Você vai ter circulando, você vai absorver os monossacarídeos. Então eu preciso de enzimas para elas quebrarem esses polissacarídeos e dar o que o organismo consegue absorver, que são os monossacarídeos. Então, por exemplo, a maltose, quando ela é hidrolisada, ela origina D-glicose. A lactose, que é o açúcar do leite, quando hidrolisada, ela origina D-glicose e D-galactose. E percebe que a glicose e a lactose diferem entre si apenas pela orientação do OH e do OH. Está vendo? A glicose é OH, OH, H, OH. A galactose é OH, H, OH. Fórmula dela, C6H12O6, 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 C6H12O6. São todos monossacarídeos. Alguns são aldoses, outros são cetoses. Alguns têm aldeído, outros têm cetona. E o aldeído reage com o álcool para formar sua forma cíclica. Tranquilo? E a sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar que a gente usa no dia a dia, quando hidrolisada, ele origina D-glicose mais D-frutose. E vale a pena comentar que a frutose é mais doce do que o próprio açúcar, do que a própria sacarose. A frutose é mais doce do que a própria sacarose. Então, por exemplo, se eu ingiro o leite e eu preciso absorver o monossacarídeo, eu preciso de uma enzima
que quebre esta lactose e me dê glicose mais galactose. Essa enzima, enzima, chama-se lactase. Enzima que quebra a ligação glicosídica. Se você não tem essa enzima, se você não tem, ou ela é deficiente, ou ela é deficitária, você não consegue quebrar a lactose. E aí você começa a acumular nas células, no intestino, e aí tudo que acumula no intestino dá cólica, dá pressão, aumenta o fluxo, caganeira, peido, diarreia e acompanhantes, tá? É o famoso intolerância à lactose, porque você não tem a lactase. Gatos e cães têm lactase no intestino enquanto são jovens, na fase adulta não tem mais. Aí depois você fala com uma nutricionista, com um biólogo, porque o ser humano é o único mamífero que continua a usar do leite fora do período inicial de amamentação, né? Então gatos e cães, eles perdem a lactase no intestino na fase adulta, tranquilo? Então acredito que esse negócio de dar, aí depois me corrija um veterinário, esse negócio de dar leitinho para o gato talvez não seja bom, talvez dê gases, dê dor, dê distensão abdominal, porque eles não têm mais lactase no intestino. Para quebrar lactose em glicose mais galactose. Passa para cá, esse beta e esse alfa eram relativos à forma cíclica da glicose. Olha lá, então eu tenho a lactose, eu ingeri a lactose, a lactase vai quebrar a lactose em glicose mais frutose, fechou? O meu organismo, ele quer glicose, ele precisa de glicose, então eu tenho agora uma outra enzima chamada galactase, e ela vai converter a galactose em glicose. Pegou? O organismo é perfeito. Tomei o leitinho, vem o que é a lactose? Puf! A lactose quebra, a lactase quebra a lactose em glicose mais galactose. Eu quero glicose. A galactase converte a galactose em glicose. Algumas pessoas têm uma deficiência genética, um distúrbio, em que você não tem a produção de galactose. Essa doença chama-se galactosemia. Então ela não consegue converter a galactose em... Desculpa, aí tá certo? Olha aqui, corrige. Mais aqui é galactose, né, pessoal? Eu estou falando aqui e escrevi frutose. Mas tudo que eu falei está certo se eu escrevi errado. Faz parte, tá? Como a aula é gravada de maneira rápida e dinâmica, esses erros também acontecem no dia a dia. Olha lá. Então, a galactose vai ser convertida em glicose pela galactase. Pessoas que têm a deficiência nessa enzima não conseguem converter a galactose em glicose. Essa galactose se acumula no sangue e pode dar lesão neurológica, pode levar até o feto ou recém-nascido à morte, se não houver restrição alimentar de não fornecer para a criança esse monossacarídeo. Tá? Vamos lá então. Sacarose. O açúcar, o que ele é? Ele é um disacarídeo, formado pelo quê? Por dois monossacarídeos, a D-glicose mais a D-frutose. Olha só, a sacarose, a gente viu que os monossacarídeos todos têm carbono assimétrico, então todos têm atividade ótica. Todos desviam a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. A rotação específica da sacarose é mais destrógeno, 66,5, mais para a direita. Uma enzima chamada invertase, ela quebra a sacarose em glicose mais frutose. Quando a sacarose é quebrada em glicose mais frutose, é estranho, né? Mas essas duas formam essa. As duas juntas nessa desviam a luz para a direita com esse valor. As duas separadas desviam a luz para a esquerda com outro valor. Então eu chamo isso de açúcar invertido. Porque agora ele não está mais desviando a luz para a direita e sim para a esquerda. E olha só que interessante, eu não falei que a frutose ela é mais doce do que a sacarose? Então o açúcar invertido, ele tem um poder
um poder de adoçar, um poder de estimular a sua papila gustativa mais do que a sacarose. Então, como ele adoça mais, eu preciso de menor quantidade. Então, quando você comprar um produto no supermercado e você vê assim, ó, no enunciado açúcar invertido ou esse produto contém frutose, para alcançar o mesmo padrão de doçura que o açúcar comum, você precisa de mesmo. Então ele é low sugar, ele é de baixa caloria, porque para alcançar o padrão da sacarose você precisou de menos açúcar. Esse é o chamado açúcar invertido. Invertido porque mudou de destrógeno para levógeno, simplesmente pela separação dos dois monossacarídeos. Fechou, galera? Polissacarídeos, repetição de diversos monossacarídeos, tá? Importantíssimo. Aqui agora eu vou dar minha pausa. André, registra aí minha pausa, porque vai novamente entrar em ação o grande professor, grande amigo, professor Gamba, que vai falar um pouquinho para vocês do aspecto biológico sobre os 4 principais polissacarídeos. O amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Gamba, segue aí contigo, te vejo daqui a pouquinho. Abraço! Fala, Demir, beleza? Tudo bem? Bora falar de carboidrato então? Seguinte, quando a gente fala de polissacarídeos na biologia, puxando para o nosso lado da biologia, a gente fala de 4. 2 que são de reserva energética e 2 que são estruturais. Os 2 de reserva energética a gente tem amido e tem glicogênio. Lembra que amido existem vários tipos, várias composições de amido, mas o principal que a gente fala na biologia, geralmente, sempre é aquele de reserva de algas e vegetais. Vegetais vão armazenar, lembra sempre, raízes e caules, principalmente, e sementes. Lembra do endosperma da semente, que é nutriente para que desenvolva o embrião logo no início do seu desenvolvimento, né? Precisa de energia. Vem esse amido, altamente calórico. A gente encontra daí, por exemplo, feijão, amendoim, arroz, milho, né? Todos eles altamente calóricos. Esse é o amido, tá? Uma molécula grande, como você está conversando aí com a galera. E depois vem o glicogênio. O glicogênio é uma substância de reserva animal e de fungo. Então, sempre se pede em vestibular, tipo assim, qual é a característica bioquímica que aproxima fungos e animais? Por exemplo, a substância de reserva, que é o glicogênio, tá? Nós, animais, armazenamos no fígado, né? A insulina, tudo aquilo que sobra de glicose daquilo que a gente ingere, né, vai para a corrente sanguínea, a insulina leva para as células, sobrou, ela vai para o posto Ipiranga do corpo, né, vai para o fígado. Fígado guarda essa glicose? Ele guarda, só que na forma de glicogênio, uma molécula gigante com milhares de glicoses. A hora que o fígado preenche com esse glicogênio, vai para a musculatura, que a gente também tem uma reserva então lá. Né? Esse glicogênio, quando a gente está no processo, por exemplo, de dieta, acontece o que a gente chama de gliconeogênese. Ele é o primeiro a ser buscado, a primeira fonte de energia a ser buscada no nosso corpo para compor energia, já que você não está comendo. Aí depois vai para as gorduras, daí vai para a proteína, quem sabe. Enfim, glicogênio. Fungo também armazena, lembra disso. Estou comendo champignon, estou comendo glicogênio, tá? Então estou comendo açúcar. Apesar de ser extremamente saudável, né, os cogumelos como um todo, vai ter uma taxa de açúcar consideravelmente grande aí. Esses são os de reserva, energética. Os estruturais a gente tem celulose e quitina. Lembra que celulose é uma molécula também muito grande, paredes celulares vegetais, todo vegetal tem, não interessa se é briófita, pteridófita, gímeno, angiosperma, qualquer grupo, e a gigantesca maioria das algas, algas vermelhas, pardas, euglenofitas, todas elas têm celulose na sua parede celular, tá? Função estrutural, resistência, tá? Às vezes rigidez junto com outras substâncias, tipo lignina, suberina, pectina, e daí compõe uma parede celular mais resistente. Lembra que é nesses indivíduos. Lembre também que animais não digerem celulose. Se, por exemplo, uma vaca come capim, como que ela está digerindo aquela celulose? Ela está digerindo porque tem micro-organismos no seu intestino que fazem isso para ela. Um cupim vai fazer a mesma coisa, tá? Então, celulose, molécula gigante. E a quitina, também de animais e fungos, parede celular de fungo e exoesqueleto de animais, aqueles famosos artrópodes, que é o maior grupo da zoologia, tá? Que dá aquela rigidez da carapaça, né?
insolúveis em água, assim como a celulose, também insolúvel em água, e que dão resistência, dão rigidez. A quitina é usada para fazer, por exemplo, fios cirúrgicos, pinos cirúrgicos para reconstituição de ligamentos, de estruturas rompidas. Aos pouquinhos ele vai sendo reabsorvido pelo corpo, né, muito lentamente, às vezes leva meses, anos para que isso aconteça. Tipo, pontos internos, às vezes, são feitos de quitina, eles vão sumir. É o que a galera diz, vai cair esses pontos. Mas como vai cair? Vai brotar aqui da minha barriga e vai embora? Não, ele vai sumindo, ele vai sendo reabsorvido. Tá? Assim como pinos cirúrgicos, ao invés de usar titânio, platina, usa quitina, só que caro pra cacete, claro. Feito? Então, 2 estruturais, 2 energéticos. Beleza? Segue daí, Ademir. Um abraço, até mais. Segue lá. Um abraço. Galera, o Gamba acabou de falar para vocês do aspecto biológico sobre os polissacarídeos, foi excelente, top como sempre, tá? Então olha só, aqui eu só vou diferenciar que eu tenho novamente duas enzimas, a alfa-glicosidase e a beta-glicosidase. Quer dizer o quê? Uma planta tem excesso de glicose. Ela vai pegar esse excesso e vai acumular esse excesso na forma de uma molécula grande chamada amido. O meu organismo está com excesso de glicose. Ele vai armazenar esse excesso de glicose sob a forma de um polissacarídeo chamado glicogênio. Então, o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal. E olha que interessante, o glicogênio, a cadeia dele é bem ramificada. Sabe para quê? Para quando tu precisares de energia, tu ter vários locais para retirar. Olha só, olha que legal que é, olha que legal que é a ciência. Vamos dizer aqui, ó. Tu podes arrancar, aqui eu tenho uma cadeia normal, que tem uma cadeia ramificada. Cada bolinha dessa aqui é uma D-glicose, é uma molécula de glicose. E aqui é o amido, aqui é o glicogênio, por exemplo. Olha só, na verdade o amido também é ramificado, mas não é tanto quanto o glicogênio. Vai lá, tu tá correndo, preciso de me hidratar. Tu pode pegar essa da ponta e essa da ponta. Tu vai tirando as pontas. Quando ela é ramificada, tu pode tirar essa, 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 tu pode tirar essa. Então, o glicogênio é uma cadeia bastante ramificada, o que faz com que em caso de necessidade tu consiga extrair glicose de várias extremidades mais rapidamente. Fechou? Para o amido e para o glicogênio, a enzima que vai quebrar sua cadeia é a alfa-glicosidase. Para a celulose e para a quitina é a beta-glicosidase. E aí nós não temos essa aqui, né? Nós não temos isso aqui, os animais não têm isso aqui, essa enzima. Então é por isso que a gente não consegue digerir a grama, não consegue digerir os vegetais, porque a gente não consegue digerir a celulose. Nós não temos a enzima específica, quem tem são bactérias. E essas bactérias aqui, elas colonizam, por exemplo, o intestino dos ruminantes. Então uma vaca, um boi, lá, um caprino, sei lá o quê, quando está comendo mato, ele não tem, mas a bactéria que é no intestino dele tem. O cupim tem no seu intestino essa bactéria, a beta-glicosidase, ela consegue converter então essa celulose em monômeros de glicose, e aí tem uma fonte de energia. A gente não tem essa enzima, então não consegue converter. A gente vai converter quem? O amido e o glicogênio. E aí a celulose estrutural, a quitina, o Gamba falou, forma exoesqueleto, e mais conchas e mais uma porrada de coisa. Galera, falei bastante, falei rápido, porque o assunto seria de um curso inteiro, falta 2 minutos, André, fechou? Então olha só, tentei ser o mais conciso possível para passar para vocês a importância que é o estudo dos carboidratos. Se alguém se interessar por nutrição, esse é um caminho que o curso de nutrição segue. Farmácia e bioquímica também são princípios que a gente segue, já que essa matéria é a matéria que eu mais gosto, que chama-se bioquímica, a junção da biologia com a química. Beijo para vocês. Vou deixar agora aqui no final o vídeo com a aula anterior, que foi a aula sobre proteínas e aminoácidos. A próxima aula que eu vou gravar vai ser a aula sobre lipídios, óleo, gordura e cera. Aí eu vou deixar naquela o link para essa de hoje. Fechou, galera? Um abraço para vocês. Tamo junto sempre. Até a próxima videoaula com o professor Ademir.
Fui. E... Ademir... Poxa, ele desmaiou de novo. Vou ter que escrever no quadro. Meu Deus. Ah, quer saber? Ô, Momo, escreve aqui. Não vou escrever isso aqui.